Ele gritou uma vez que o filho iria arruinar a sua vida. 4 anos depois, viu a menina e percebeu que ela a tinha salvo. Tomás Vaz construiu toda a sua vida com base no controlo. Cada reunião, cada contrato, cada risco calculado na sala de administração era medido, preciso e concebido para garantir o seu domínio num mundo onde a fraqueza significava destruição. Contudo, na noite em que tudo se desmoronou, o controle escapou-lhe no silêncio do seu próprio lar. O horizonte de Lisboa brilhava através das janelas do chão ao teto da cobertura, projetando longas sombras nos impecáveis pisos de mármore, mas a atenção de Tomás estava totalmente fixa na mulher que estava à sua frente. Rita estava com as mãos trêmulas apertadas protetoramente contra o estômago, os seus olhos castanhos arregalados de medo e desafio. O ar entre eles estava denso, com palavras não ditas, com escolhas que nenhum dos dois podia desfazer. Ele não conseguia acreditar no que ela lhe tinha acabado de contar. "Vais arruinar a minha vida com esta criança!" gritou, a sua voz ecoando asperamente contra as paredes. O seu cabelo escuro caiu-lhe para a frente enquanto ele se movia, a andar de um lado para o outro com uma energia irrequieta, os seus olhos azuis a brilhar como estilhaços de gelo. Ele tinha enfrentado salas de reuniões hostis e rivais implacáveis com mais compostura do que agora mostrava a mulher que outrora fora o seu refúgio. O medo disfarçou-se de fúria enquanto ele lhe atirava acusações, dizendo-lhe que ela o tinha encurralado, que ele tinha trabalhado demasiado para ver tudo ser destruído por algo que ele não tinha planeado. Na sua mente, os filhos eram grilhões, âncoras que o arrastariam para longe do império que ele lutara para construir. Rita não se encolheu, embora as lágrimas brilhassem nos seus olhos. Levantou o queixo, o seu cabelo castanho a cair-lhe sobre os ombros, e a sua voz estava firme, mesmo que a tremer ligeiramente. "Isto não é o fim da tua vida, Tomás. É o início de outra. Podes escolher fugir disto, ou podes escolher fazer parte disto." As suas palavras eram suaves, mas carregavam peso, uma força silenciosa que fez a fúria dele vacilar por apenas um segundo. Contudo, o orgulho e o medo subiram mais fortes, abafando a razão. Ele virou-se, incapaz de encarar o olhar dela, não querendo enfrentar a possibilidade de ela ter razão. O silêncio prolongou-se, sufocante e frio. Lá fora, o mundo brilhava com luzes de inverno, mas dentro da sala havia apenas escuridão entre eles. O coração de Rita palpitava enquanto ela esperava que ele falasse novamente, por qualquer sinal de que ele avançaria em vez de se afastar. Quando ele finalmente se virou, a sua expressão foi uma que ela nunca esqueceria. Dura, fechada, um homem que tinha escolhido o poder em vez do amor. As suas palavras foram cortantes e definitivas, atravessando o ar com uma precisão devastadora. "Não vou deixar que isto destrua tudo o que construí. Se ficares com ele, falo-á sem mim." A respiração dela parou. O chão a mover-se por debaixo dela, como se o alicerce da sua vida tivesse sido arrancado. Ela queria gritar, fazê-lo ver a verdade que ardia tão intensamente dentro dela, que esta criança não era a ruína, mas a redenção, uma oportunidade para algo real. Em vez disso, ela apenas sussurrou: "Então, farei sem ti." A voz dela falhou no final, mas forçou-se a manter o olhar dele. Ela não o deixaria vê-la desmoronar-se. O maxilar de Tomás apertou-se, e sem mais uma palavra, ele virou-se e caminhou em direção à porta. O som dela a bater foi final, a reverberar pelas paredes e pelo coração de Rita. Ela caiu no chão, as mãos a cobrir o rosto, enquanto as lágrimas finalmente escorriam livremente.
No silêncio que se seguiu, apenas o fraco zumbido da cidade lá embaixo permaneceu, a troçar do vazio que ele tinha deixado. Naquela noite, Rita deitou-se acordada na vasta e fria cama que outrora parecera um lar, uma mão pousada protetoramente no seu estômago. A criança dentro dela mexeu-se, um pequeno movimento que a lembrou de que já não estava sozinha. Embora o seu corpo tremesse de medo, uma faísca de determinação crescia silenciosamente no seu peito. Ele podia ter escolhido o poder em vez deles, mas ela escolheria o amor. Ela lutaria, mesmo que isso significasse lutar sozinha. Tomás, no seu mundo separado de torres de vidro e vitórias vazias, serviu-se de uma bebida e fitou o horizonte que tinha conquistado. Pela primeira vez, as luzes pareciam fracas, o seu brilho embotado pelo eco das palavras de Rita e pela visão dela apostar-se irredutível à sua frente. Ele tentou enterrar o mal-estar com o licor e a promessa de que tinha feito a coisa certa, que tinha protegido o seu império. Mas à medida que a noite avançava e o silêncio se tornava mais alto, ele não conseguia afastar a imagem dos olhos dela, olhos cheios não de derrota, mas de força que ele não compreendia. Nenhum dos dois dormiu. Nenhum dos dois sabia que esta noite, este momento de fratura, definiria tudo o que viria a seguir. O mundo de Rita desmoronou-se silenciosamente, sem o espetáculo da destruição, mas com o lento peso da realidade a pressionar os seus ombros. As semanas após a partida de Tomás misturaram-se num nevoeiro de exaustão, medo e a dor implacável do abandono. O apartamento que outrora parecia pequeno demais para os dois agora parecia insuportavelmente grande, cheio de sombras que se agarravam a cada canto. À noite, ela deitava-se acordada a ouvir o silêncio que substituíra a voz dele, a mão pousada protetoramente no seu ventre crescente, como se para se lembrar de que não estava verdadeiramente sozinha. Contudo, mesmo nos seus momentos de desespero, a criança dentro dela tornou-se um farol, uma frágil lembrança de que o amor ainda era possível, mesmo que o homem que ela amava lhe tivesse virado as costas. Ela tentou agarrar-se ao seu orgulho, dizendo a si mesma que não precisava de Tomás, que tinha sobrevivido antes dele e podia sobreviver sem ele novamente. Mas sobreviver enquanto se carregava uma criança era diferente. Tarefas simples tornaram-se lutas monumentais. O enjoo matinal roubava-lhe a força. Os longos turnos que trabalhava numa pastelaria local deixavam-lhe as pernas a doer. E os olhares dos estranhos ardiam sempre que ela tinha de explicar que não havia um pai à espera em casa. Ela lutava para manter a compostura, mas por vezes chorava silenciosamente na casa de banho do trabalho, abafando o som com as mãos, porque não podia deixar o mundo ver o quão despedaçada se sentia. A sua família vivia longe e o orgulho impedia-a de lhes ligar para confessar o que tinha acontecido. Dizia a si mesma que tinha de fazer isto sozinha, que este era o seu fardo e a sua responsabilidade. Quando chegou a primeira consulta médica, ela sentou-se na sala de espera com o casaco apertado à sua volta, a observar casais a entrar juntos, homens a segurar as mãos das suas companheiras, olhos cheios de antecipação nervosa. Ela sentou-se sozinha, fingindo ler uma revista desatualizada, forçando-se a não comparar a sua vida com a deles. Quando o médico colocou o ultrassom na sua barriga e o primeiro batimento rápido de um coração encheu a sala, Rita desabou. As lágrimas escorreram pelo seu rosto enquanto ela olhava para a imagem a piscar no ecrã. Aquele som, aquela vida, era a prova de que ela tinha razão. Isto não era um erro, nem uma maldição, nem o fim do seu mundo. Era um começo, mesmo que viesse envolto em solidão. À medida que a sua gravidez avançava,
os desafios tornavam-se mais nítidos. A renda era uma batalha constante. O seu patrão na pastelaria tornou-se menos solidário quando a sua energia diminuía e, mais do que uma vez, ela esteve perto de perder o emprego. O seu corpo doía de formas que ela nunca tinha experienciado e ela temia o que aconteceria quando já não pudesse trabalhar. Ainda assim, ela avançou, um dia exaustivo de cada vez. Ela começou a coser pequenas roupas à mão, usando retalhos de tecido de lojas de segunda mão, a derramar o seu amor em cada ponto imperfeito. À noite, ela sussurrava para a sua filha, que ainda não tinha nascido, prometendo que, independentemente do que acontecesse, estariam seguras e amadas. Meses se passaram até que o dia finalmente chegou. O trabalho de parto foi longo e difícil, o tipo de dor que Rita pensou que a partiria ao meio. Mas ela agarrou-se ao pensamento da pequena vida que estava prestes a conhecer. Quando os choros da sua filha encheram o quarto estéril do hospital, o coração de Rita explodiu. A enfermeira colocou o bebê nos seus braços, um pequeno embrulho com cabelo escuro colado à cabeça e olhos azuis surpreendentes que piscaram para ela como se já conhecesse a alma da sua mãe. Rita chamou-lhe Flor, o nome que ela tinha sussurrado para si mesma nas noites solitárias, o nome que representava esperança e renovação. Ao segurar Flor pela primeira vez, Rita sentiu-se simultaneamente mais forte e mais frágil do que alguma vez tinha sido. Estava exausta, sem dinheiro, e mais sozinha do que nunca, mas tinha algo que o dinheiro não podia comprar e que Tomás tinha sido demasiado cego para ver. Ela tinha amor, puro e inabalável. Naquele momento, ela jurou que Flor nunca se sentiria indesejada, nunca duvidaria de que era acarinhada. Os dias após o nascimento de Flor foram alguns dos mais difíceis da vida de Rita. As noites sem dormir transformaram-se em ciclos intermináveis de alimentar, embalar e acalmar, enquanto o seu corpo lutava para sarar. As contas acumulavam-se e a solidão pressionava mais do que nunca. Contudo, cada vez que os pequenos dedos de Flor se enrolavam nos dela, Rita encontrava uma força que não sabia possuir. Ela começou a medir a sua vida não nas perdas que tinha suportado, mas nas pequenas vitórias. A primeira vez que Flor sorriu, as noites em que dormiu por 3 horas seguidas, as manhãs em que acordava e encontrava a sua filha a observá-la com olhos arregalados e confiantes. Tomás nunca ligou. Ele nunca escreveu. O mundo dele continuou sem elas, e Rita sabia que não podia desperdiçar a sua vida à espera que ele percebesse o que tinha deitado fora. A dor da sua ausência ainda persistia, aguda e implacável, mas lentamente transformou-se em algo mais. Tornou-se combustível, um fogo dentro dela que a impulsionava a continuar, a trabalhar mais, a construir uma vida para Flor que fosse cheia de calor, mesmo que lhe faltasse riqueza. Quando Flor fez 1 ano, Rita tinha se tornado outra pessoa. Ela já não era a mulher que tinha implorado a Tomás para ver o filho deles como um presente. Ela era uma mãe, uma guerreira, uma sobrevivente. As cicatrizes eram invisíveis, mas moldavam-na numa pessoa inflexível. Embora, por vezes, ainda chorasse silenciosamente à noite, ela sabia no fundo que tinha escolhido o caminho mais difícil e corajoso. E a cada dia que passava, à medida que Flor crescia e florescia, a convicção de Rita apenas se aprofundava. Ela tinha razão desde o início. Esta criança não tinha arruinado a sua vida. Ela tinha salvo. Anos se passaram num borrão de exaustão, sacrifício e fugazes momentos de alegria que faziam cada luta valer a pena. Rita aprendeu rapidamente que a maternidade era um ritmo implacável de noites sem dormir, responsabilidades intermináveis e escolhas
que exigiam mais do que ela pensava poder dar, mas ela nunca se permitiu falhar por muito tempo, porque Flor estava sempre a observá-la. O pequeno apartamento onde viviam estava longe do luxo que Rita outrora conhecera, mas dentro das suas paredes havia risos, o cheiro à sopa caseira a borbulhar no fogão e o som dos risinhos de Flor a ressaltar no papel de parede desbotado. O que lhe faltava em elegância tinha em calor, e Rita agarrava-se a isso como se fosse o alicerce da sua nova identidade. A vida nunca foi fácil. Rita trabalhava em longos turnos na pastelaria, a equilibrar tabuleiros com braços doridos, a ostentar um sorriso para os clientes, mesmo quando o seu corpo clamava por descanso. Algumas noites ela aceitava trabalhos de limpeza em escritórios após o horário, a empurrar uma esfregona enquanto as suas pálpebras caíam. Quando chegava a casa, muitas vezes desabava no sofá com Flor aninhada no seu peito, as duas a adormecerem juntas debaixo de um cobertor fino. O dinheiro era sempre escasso, e houve dias em que Rita saltou refeições para que Flor pudesse ter o suficiente, mas ela nunca deixou a filha ver a sua fome. Em vez disso, ela encheu o mundo de Flor com histórias. À noite, ela contava contos de fadas, muitas vezes inventando os seus próprios, a tecer mundos onde meninas corajosas superavam dragões, tempestades e escuridão. Por vezes, Rita perguntava-se se estava realmente a contar aquelas histórias à Flor ou se as estava a sussurrar para si mesma para acreditar que podia sobreviver às suas próprias batalhas. Flor cresceu rapidamente. O seu cabelo escuro a cair em ondas pelas suas costas, os seus olhos azuis penetrantes sempre arregalados de curiosidade. Ela tinha os olhos do pai, e por vezes o coração de Rita apertava-se dolorosamente quando olhava para eles, mas eles eram suavizados pela inocência de Flor, não manchados pelo orgulho ou crueldade. Ela era faladora, cheia de perguntas sobre o mundo, e o seu riso podia transformar até os dias mais difíceis em algo suportável. Estranhos paravam frequentemente Rita para comentar a beleza da filha, notando como os olhos dela eram invulgares, e embora os elogios doessem por causa da lembrança de Tomás, Rita sorria sempre e agradecia-lhes, apertando a mão de Flor um pouco mais. À medida que os anos passaram, Flor tornou-se a âncora de Rita. Quando Rita se sentia prestes a desmoronar, quando as contas ameaçavam afogá-la ou o seu corpo doía de exaustão, ela encontrava a sua força na forma como Flor corria para os seus braços depois da escola primária, ou como ela sussurrava: "Amo-te, mamã", antes de adormecer. Cada marco tornava-se uma vitória. A primeira vez que Flor deu um passo no chão rangente do apartamento. A primeira vez que disse uma frase completa com a sua voz suave e doce. A primeira vez que chegou a casa com um desenho que fez só para Rita, cheio de formas irregulares e cores brilhantes a que ela chamou a nossa família. Cada momento lembrava Rita porque tinha escolhido este caminho, porque tinha aguentado. Contudo, as sombras persistiam. Havia noites em que Rita chorava silenciosamente depois de Flor ter adormecido, o rosto enterrado numa almofada para que ninguém pudesse ouvir. Ela ainda se lembrava da picada das palavras de Tomás, da forma como ele a tinha olhado como se o amor e a família fossem apenas fardos. Por vezes ela perguntava-se como seria a vida se ele tivesse ficado, se Flor tivesse conhecido o som do riso dele ou o conforto do abraço dele. Outras vezes ela ficava zangada, furiosa por ele ter escolhido afastar-se enquanto ela suportava o peso de tudo sozinha. Ainda assim, ela recusou-se a deixar que a amargura a definisse.
Prometeu a si mesma que nunca falaria dele com ódio à frente de Flor. Se as perguntas viessem um dia, ela responderia com honestidade, mas sem veneno. Apesar das dificuldades, Rita criou uma vida cheia de amor. Ela decorou o seu pequeno apartamento com achados de lojas de segunda mão, iluminando o espaço com cortinas usadas e pequenas plantas que ela nutria no parapeito da janela. Nos aniversários de Flor, ela trabalhava horas extras para pagar um bolo, mesmo que pequeno, e embrulhava brinquedos que poupava durante meses para comprar. A visão dos olhos de Flor a iluminarem-se enquanto ela soprava as velas era suficiente para apagar a fadiga do corpo de Rita. Os vizinhos comentavam frequentemente que o laço entre mãe e filha era extraordinário, quase inquebrável, e Rita sabia que era verdade. Elas eram o mundo uma da outra, a razão uma da outra para sobreviver. Durante anos após aquela noite em que Tomás bateu a porta, Rita já não reconheceu a mulher que outrora tinha sido. Ela tinha sido ingênua então, dependente de promessas que desmoronaram. Agora ela era feroz, resiliente, alguém que tinha lutado por cada pedacinho de estabilidade que tinham. As cicatrizes do abandono ainda viviam dentro dela, mas também a tinham moldado numa mulher que podia aguentar tempestades sem se partir. Cada vez que olhava para Flor, a sua filha brilhante e linda com olhos como fogo azul, ela sabia que tinha escolhido corretamente. A criança que Tomás tinha chamado de ruína tinha se tornado, em vez disso, a salvação, transformando o mundo de Rita em algo muito mais rico do que qualquer fortuna que ele pudesse oferecer. Mas no fundo, por baixo da sua força, uma parte de Rita sabia que um dia os seus caminhos se cruzariam novamente. Ela não sabia quando ou como, mas sentia isso a pairar no horizonte como uma tempestade à espera de rebentar. E quando esse dia chegasse, ela jurou que enfrentaria Tomás não como a mulher assustada que ele tinha abandonado, mas como alguém que tinha sobrevivido, aguentado e se levantado mais forte do que ele alguma vez poderia ter imaginado. Foi numa amarga tarde de inverno, 4 anos depois de Tomás ter batido a porta, que o destino decidiu desfazer a frágil distância que Rita tinha construído. A cidade estava viva com pessoas a correr para dentro e para fora das lojas, a sua respiração a enrolar-se no ar frio, as ruas a brilhar com luzes de Natal penduradas. Rita agarrou firmemente a mão de Flor enquanto entravam no brilho acolhedor de uma livraria aninhada no canto de um movimentado bairro comercial. O ar cheirava ligeiramente a papel e canela, e o riso de Flor borbulhava enquanto ela puxava a mãe em direção à secção infantil, ansiosa por encontrar outra história para adicionar aos seus rituais noturnos. Para Rita, era apenas mais uma tarefa comum, mais um pequeno momento de normalidade na vida que ela tinha construído. Ela não podia saber que o destino estava à espera entre as prateleiras. Tomás não tencionava estar ali. A sua agenda estava cheia de reuniões, almoços com investidores e documentos intermináveis que exigiam a sua assinatura. Os anos não o tinham suavizado, apenas tinham afiado as suas arestas, cinzelando a sua maxila com estresse, temperando a sua presença com poder. O seu cabelo escuro tinha agora alguns fios prateados, mas os seus olhos azuis permaneciam penetrantes, capazes de perturbar até os executivos mais experientes. Naquela tarde, ele tinha se metido na livraria simplesmente para escapar a uma multidão de fotógrafos lá fora, à procura de um raro momento de sossego. No entanto, quando ele levantou os olhos do corredor onde folheava distraidamente os títulos, o seu mundo inteiro parou. Do outro lado da sala,
Emoldurada pelo brilho suave das luzes de Natal, estava Rita. Ela ainda não o tinha visto. Estava ligeiramente curvada, a ajudar uma menina de cabelo escuro a alcançar um livro na prateleira inferior. A criança virou o rosto para cima, olhos azuis a brilhar com uma vivacidade que atingiu Tomás como um murro no estômago. Ele congelou, todos os pensamentos silenciados, enquanto o reconhecimento se espalhava por ele como fogo. Aqueles olhos eram os seus. O seu pulso rugia nos seus ouvidos. Ele tropeçou um passo para trás, uma mão a agarrar a prateleira, como se pudesse ancorá-lo no lugar. Os anos desmoronaram-se num instante, e tudo o que ele conseguia ver era a mulher que ele tinha afugentado e a criança que era inegavelmente sua. O cabelo de Rita estava mais comprido agora, a sua estrutura mais fina do que ele se lembrava, os seus olhos marcados com exaustão e força. Ela parecia diferente, mas não menos bonita. E a menina, Flor, embora ele ainda não soubesse o nome dela, era a mistura perfeita de ambos, uma personificação viva de tudo o que ele tinha perdido e de tudo o que ele tinha temido. Rita sentiu o peso do olhar dele antes de o ver. Endireitando-se, ela virou-se, e quando o seu olhar colidiu com o dele, a respiração parou-lhe na garganta. Por um longo momento, nenhum dos dois se mexeu, o ruído da livraria a desvanecer-se num zumbido abafado à sua volta. A expressão de Tomás era uma guerra de descrença, arrependimento e admiração, enquanto a de Rita endureceu instantaneamente, os seus instintos protetores a acenderem-se. A mão dela fechou-se firmemente em torno da de Flor, como se para a proteger de um homem que outrora tinha desconsiderado a sua existência como uma ameaça. Os lábios de Tomás entreabriram-se, a sua voz rouca e instável, quando ele finalmente conseguiu falar. Rita. O nome dela estalou no ar como vidro frágil. Ele olhou para a Flor, o seu maxilar a apertar-se enquanto a verdade o atingia com uma força inegável. Ela é minha. Não era uma pergunta, era uma revelação, uma admissão de culpa e realização ao mesmo tempo. Os olhos de Rita estreitaram-se, o seu peito a subir e a descer bruscamente, enquanto velhas feridas se rasgavam. Ela puxou Flor para perto, o seu corpo um escudo entre a filha e o homem que outrora a tinha rejeitado. Não tens o direito de dizer isso, sibilou ela, a sua voz a tremer de raiva. Fizeste a tua escolha, viraste as costas quando mais importava. Não te atrevas a estar aqui a reclamá-la agora. O coração de Tomás palpitava violentamente enquanto as palavras dela o atingiam mais forte do que qualquer derrota na sala de administração. Ele avançou instintivamente, depois parou quando viu o olhar de Rita a intensificar-se. Os seus olhos azuis suavizaram, enchendo-se com algo que ela nunca tinha visto neles antes. Desespero. Eu estava errado, sussurrou ele, a sua voz baixa, crua. Meu Deus, Rita, eu estava tão errado. Flor piscou os olhos entre eles, sentindo a tensão, embora não compreendesse a sua profundidade. Puxando a manga da mãe, ela perguntou inocentemente. Mamã, quem é este senhor? O som da sua pequena voz quase partiu. Rita. Ela ajoelhou-se rapidamente, passando a mão sobre o cabelo da filha, sussurrando. Apenas alguém que conhecíamos, querida. Ela evitou o olhar de Tomás enquanto dizia isso, mas sentiu a dor dele como um peso palpável a pressioná-la. Para Tomás, o momento era insuportável. A filha que ele tinha negado, a mulher que ele tinha afugentado, estavam ambas à sua frente, reais e vivas, e ele percebeu que não tinha apenas perdido anos, tinha perdido pedaços de si mesmo. Ele ansiava por estender a mão, por tocar a bochecha de Flor,
por implorar a Rita por até mesmo um pedaço de perdão, mas as paredes que Rita tinha construído à sua volta eram altas e inflexíveis. O ar entre eles estava denso, com a verdade não dita. Uma decisão tinha estilhaçado tudo e não havia maneira fácil de o remendar. Rita levantou-se, os seus olhos a arder com lágrimas não derramadas, a sua voz fria, mas firme. Fica longe de nós. Ela virou-se, guiando Flor em direção à porta, cada passo pesado com a força da sua raiva e dor. Tomás ficou congelado no lugar, o seu corpo rígido, a sua alma a desmoronar-se, enquanto as via ir embora. Pela primeira vez na sua vida, o império pelo qual ele tinha sacrificado tudo parecia sem sentido, porque nenhuma quantidade de riqueza podia comprar o que ele tinha deitado fora com as suas próprias mãos. Quando a porta se fechou atrás delas e o ar de inverno entrou, Tomás percebeu que a sua vida tinha chegado a uma encruzilhada. Ele podia continuar pelo caminho que tinha escolhido, sozinho e vazio, ou podia lutar pela mulher que tinha perdido, pelo filho que tinha negado e pela família que tinha sido demasiado cego para ver. E pela primeira vez em anos, Tomás Vaz sabia exatamente o que queria, mesmo que isso significasse deitar abaixo tudo o que tinha construído para o conquistar. Tomás não conseguiu dormir naquela noite depois de ver Rita e a criança que era tão claramente sua. A visão da pequena mão dela a agarrar a de Rita, os seus brilhantes olhos azuis a olharem com inocência e curiosidade, assombrava-o como uma ferida que não fechava. Durante anos ele tinha se convencido de que tinha feito a coisa certa, que afastar-se tinha preservado o seu império, a sua liberdade, a sua vida como ele a conhecia. Contudo, naquele único momento na livraria, todas essas justificações desmoronaram-se. Ele percebeu com clareza brutal que o que ele tinha preservado não era nada comparado com o que ele tinha perdido. O silêncio da sua cobertura oprimia-o até que ele não conseguiu mais suportá-lo, e pela manhã ele encontrou-se a conduzir pela cidade sem destino, exceto o único lugar ao qual ele jurou que nunca voltaria. Quando Rita abriu a porta do seu modesto apartamento mais tarde naquela semana, ela congelou ao vê-lo parado no corredor. Tomás parecia diferente do homem de quem ela se lembrava. O seu fato tailleur estava imaculado, mas havia algo perturbado na forma como ele se portava, como se tivesse perdido a confiança polida que outrora o definia. Os seus olhos azuis estavam cansados, sombreados por algo mais profundo do que noites sem dormir. Por um longo momento eles simplesmente se olharam, os anos de silêncio a estenderem-se entre eles como um desfiladeiro. Finalmente, a voz de Rita cortou a tensão, aguda e quebradiça. "O que estás a fazer aqui?" "Eu tinha de te ver", Tomás disse calmamente, a sua voz despojada da sua autoridade habitual. Ele hesitou antes de acrescentar: "Eu tinha de a ver." As palavras acenderam a raiva dela instantaneamente. Ela avançou para a soleira da porta, bloqueando a vista do apartamento, os braços cruzados firmemente sobre o peito. "Não tens o direito de dizer isso", ela retorquiu, os olhos a arder. "Perdeste todos os direitos sobre ela quando nos viraste as costas, quando me disseste que ela arruinaria a tua vida. Não podes simplesmente aparecer 4 anos depois e decidir que mudaste de ideias." Tomás encolheu-se com o veneno nas palavras dela, mas ele não recuou. "Eu sei o que disse", ele admitiu, a sua voz a tremer com o peso da vergonha. "E tenho pensado nisso todos os dias desde então. Eu pensei que estava a proteger-me,
a proteger tudo o que tinha construído, mas eu fui um cobarde. Eu estava cego. Disse a mim mesmo que não queria isto, que não precisava disto, mas quando a vi, Rita, ela é minha, ela é nossa, e eu não posso ignorar isso mais. Rita riu amargamente, o som com um travo de dor. Agora decides que não podes ignorar. Onde estavas tu quando eu trabalhava em turnos duplos só para pôr comida na mesa? Onde estavas tu quando ela chorava a noite toda com febres e eu estava sentada a rezar para que ela se salvasse, porque eu nem sequer tinha dinheiro para medicamentos adequados? Onde estavas tu quando eu saltava refeições para que ela não passasse fome? Tu não estavas lá, Tomás. Eu estava. A voz dela falhou, mas ela continuou, o corpo a tremer de fúria. Queres sentir-te culpado agora? Ótimo! Mas não te atrevas a pensar que a culpa é suficiente para te fazer um pai. As palavras dela atingiram-no como golpes, cada uma delas uma lembrança vívida de tudo o que ele tinha abandonado. Tomás avançou, a sua voz urgente, desesperada. Eu não posso mudar o que fiz, não posso devolver os anos que roubei a ambos, mas posso dar-vos o resto da minha vida. Deixa-me provar-te que não sou o homem que partiu. Deixa-me estar aqui agora, por ela, por ti. Eu não espero perdão, eu nem sequer espero que confies em mim, mas por favor, não me feches completamente a porta. Rita abanou a cabeça, os braços a apertarem-se à sua volta, como se para conter a tempestade que rugia dentro dela. Achas que é assim tão simples? Que podes simplesmente entrar aqui e dizer que mudaste, e eu devo entregar o filho que criei sozinha ao homem que não queria nada com ela? Tu não percebes, Tomás? Ela não sabe quem tu és. Para ela, tu és um estranho. E eu não vou deixar que a magoes da forma como me magoaste a mim. A compostura de Tomás desmoronou-se então, os seus ombros a caírem sob o peso da rejeição dela. Ele meteu a mão no bolso e tirou uma pequena e gasta fotografia, uma que ele tinha carregado durante anos, embora nunca o tivesse admitido a ninguém. Era uma foto de Rita, de antes de tudo se desmoronar, o seu sorriso radiante, os seus olhos cheios de vida. Ele estendeu-a para ela, a sua voz a falhar. Eu nunca deixei de te amar, eu nunca deixei de pensar no que poderíamos ter tido. Disse a mim mesmo que não queria isto, mas a verdade é que eu estava aterrorizado. Pensei que uma criança me tiraria tudo, mas no momento em que a vi, percebi que ela era tudo o que me tinha faltado. Rita olhou para a fotografia, a sua garganta a apertar dolorosamente. Uma parte dela queria bater-lhe com a porta na cara para se proteger a si e a flor do risco de reabrir feridas. Mas outra parte, a parte que outrora o tinha amado profundamente, sentiu a sinceridade nas suas palavras, viu as rachaduras na sua fachada cuidadosamente construída e reconheceu o homem que já não era intocável. Ela virou o rosto, a piscar para conter as lágrimas, não querendo deixá-lo ver a guerra dentro dela. Não podes voltar a entrar como se nada tivesse acontecido, sussurrou ela, finalmente, a sua voz a tremer. Se queres fazer parte da vida dela, terás de o merecer, terás de o provar todos os dias, não com dinheiro, não com promessas, mas com ações. E se alguma vez a magoares, Tomás, juro que nunca te perdoarei. Tomás acenou, a sua expressão solene, os seus olhos azuis a brilhar. Vou passar o resto da minha vida a prová-lo, ele disse, e naquele momento Rita acreditou que ele falava a sério. Atrás dela, a pequena voz de Flor flutuou da sala de estar. Mamã, quem está à porta? Rita virou-se rapidamente, o coração a palpitar, e por um momento ela considerou mandá-lo embora novamente.
Mas quando ela olhou para Tomás, ela viu algo que nunca tinha visto antes, nem arrogância, nem orgulho, mas uma humildade desesperada e quieta. Ela afastou-se apenas o suficiente para ele vislumbrar a menina, que os ligaria para sempre. E enquanto a respiração de Tomás parava ao vê-la, Rita percebeu que, por mais que tentasse manter o passado enterrado, a história deles estava longe de ter terminado. Tomás não desapareceu depois daquela noite. No passado, os seus pedidos de desculpa sempre tinham vindo envoltos em presentes caros ou promessas vazias, mas desta vez não houve flores, nem joias, nem tentativas de comprar o perdão. Em vez disso, ele começou a aparecer das formas mais simples, formas que perturbavam Rita, porque ela não esperava que ele cumprisse a sua palavra. Na manhã seguinte, quando ela levou flor para o infantário, antes do seu turno na pastelaria, ele estava lá no passeio, a gola do casaco levantada contra o frio, à espera com um olhar nervoso nos olhos. Ele ofereceu-se para caminhar com elas, não forçando a conversa, simplesmente acompanhando o passo delas, enquanto Flor tagarelava sobre o seu livro favorito. Rita manteve a guarda alta, respondendo-lhe com frases curtas, mas ela notou como ele se curvava para ouvir Flor atentamente, como a sua expressão suavizava quando ela puxava a manga dele para apontar um cão numa janela a passar. No início, Rita pensou que era um gesto único, mas depois ele voltou na semana seguinte. Ele começou a encontrá-las nas manhãs em que podia, por vezes a carregar a pequena mochila de Flor ao ombro, outras vezes a segurar a mão dela enquanto atravessavam ruas movimentadas. Assustou Rita ver com que rapidez Flor o aceitou. As crianças eram rápidas a sentir a sinceridade e, embora ela não soubesse a história, ela reconheceu algo seguro nele, algo estável. O coração de Rita apertava-se sempre que Flor corria para ele com entusiasmo, porque ela sabia que com cada laço formado, o risco de desgosto aumentava se Tomás falhasse. Ao longo das semanas, a presença dele infiltrou-se no tecido das suas vidas. Nas noites em que Rita chegava à casa exausta do seu turno, ela por vezes encontrava Tomás sentado de pernas cruzadas no chão do apartamento, rodeado de lápis de cera e papel, enquanto Flor explicava o seu último desenho. Ele parecia tão deslocado no quarto apertado e gasto, um homem habituado a pisos de mármore e torres de vidro reduzido a uma camisa manchada de tinta e mãos cobertas de brilhos. E, no entanto, ele nunca pareceu desconfortável. Em vez disso, ele olhava para Flor como se ela fosse o negócio mais importante que alguma vez tinha assinado, o investimento que ele se recusava a perder. Rita tentou resistir à atração daqueles momentos. Ela disse a si mesma que ele estava a fazer isto por culpa, que ele se cansaria eventualmente, que homens como ele não eram capazes de uma mudança duradoura. Mas a sua determinação quebrou-se de pequenas formas que ela tentou não notar. Ela viu como ele ficava acordado até tarde à noite na mesa da cozinha, a praticar como ler o livro de histórias favorito de Flor em voz alta, até conseguir dar a cada personagem uma voz que a fazia rir. Ela viu como ele carregava as compras por 3 lances de escadas sem se queixar, os seus sapatos outrora perfeitamente polidos, riscados de andar pela cidade por causa delas. Ela viu como ele ouvia, sem interromper, sem se defender, quando ela libertava anos de ressentimento, confessando o quão aterrorizada tinha estado quando as contas se acumulavam e o quão abandonada se tinha sentido durante as noites passadas a segurar uma criança febril, sozinha. Tomás nunca tentou desculpar-se. Ele nunca disse que também tinha sofrido. Nunca tentou equilibrar a balança, lembrando-a do que ele tinha perdido. Em vez disso,
Ele absorveu cada palavra como a punição que merecia, a acenar calmamente, por vezes a fechar os olhos, como se o peso da dor dela o pressionasse até que ele mal conseguisse respirar. No entanto, ele permaneceu, dia após dia, nunca fugindo à tempestade da raiva dela ou ao fio cortante da sua desconfiança. Uma noite, quando Flor tinha adormecido aninhada no sofá, com um livro apertado ao peito, Rita encontrou-se parada na soleira da porta a observar Tomás enquanto ele lhe metia cuidadosamente um cobertor. A visão agitou algo profundo dentro dela, algo perigoso, porque a lembrou do homem que ela outrora tinha amado antes que o orgulho e o medo os tivessem destruído. Quando ele levantou os olhos e apanhou o olhar dela, a sua expressão era crua, desprotegida. "Eu não mereço esta oportunidade", sussurrou ele, "mas vou lutar todos os dias para a merecer." Ela não respondeu, mas o seu silêncio já não era tão cortante como outrora tinha sido. Ainda assim, a confiança não regressou facilmente. Rita ficou acordada muitas noites, a olhar para o teto, a sua mente a rodar as mesmas perguntas. As pessoas podiam realmente mudar? A devoção de Tomás era permanente ou temporária? Ele ainda estaria aqui daqui a um ano, ou Flor ficaria com o mesmo vazio que Rita tinha suportado? O medo roía-a constantemente, porque o coração da filha não era algo com que ela se pudesse dar ao luxo de arriscar. E, no entanto, por baixo do medo, uma frágil chama de esperança ardia. Ela odiava-se por isso, mas não podia negá-lo. Tomás começou a afastar-se lentamente do mundo que outrora adorava. Reuniões de administração foram perdidas, acordos adiados, e colegas murmuravam sobre a sua falta de foco. Pela primeira vez na sua carreira, ele não se importou. Ele tinha passado anos a perseguir riqueza e influência, mas agora encontrava-se a preocupar-se mais se Flor acabaria o seu projeto escolar do que se os números trimestrais da sua empresa impressionariam os investidores. As suas prioridades mudaram silenciosamente, mas a mudança era inconfundível. À medida que a primavera se arrastava para a cidade, Rita notou diferenças súbitas nele. Ele ria mais, o seu riso genuíno em vez de forçado. Ele portava-se de forma diferente, não com a arrogância rígida de que ela se lembrava, mas com humildade, como se ele finalmente tivesse compreendido a fragilidade da vida e a importância do que tinha estado perto de perder. Quando os vizinhos o viam a carregar Flor aos ombros ou a ajoelhar-se para lhe atar os atacadores, eles assumiam que ele sempre tinha estado ali, um pai a fazer simplesmente o que os pais fazem. Apenas Rita sabia a verdade, que este não era um homem que tinha nascido pronto para a paternidade, mas um que tinha lutado para lá chegar com desespero e arrependimento. As paredes que Rita tinha construído não desmoronaram de um dia para o outro, mas fissuras começaram a aparecer. Uma noite, depois de mais um longo dia de trabalho, ela regressou à casa e encontrou o apartamento impecável, a louça lavada e Flor sentada orgulhosamente à mesa com uma refeição caseira que Tomás tinha cozinhado. A comida estava mal temperada, o arroz demasiado cozido, mas o esforço roubou-lhe a respiração. Flor sorriu, anunciando: "O papá fez o jantar." E Rita teve de se virar rapidamente para que ninguém visse as lágrimas a encherem-lhe os olhos. Pela primeira vez em 4 anos, Rita permitiu-se imaginar como a vida poderia ser se ela deixasse o passado para trás. Era uma visão frágil, perigosa de acreditar, mas estava lá, no entanto, a pressionar os limites do seu coração. Ela ainda não confiava totalmente nele, ainda mantinha a guarda levantada, mas não podia negar mais a verdade. Tomás estava a mudar.
E quer ela quisesse ou não, parte dela estava a começar a mudar com ele. A frágil rotina que tinha começado a formar-se em torno das suas vidas desmoronou-se numa noite fria quando Rita menos esperava. Ela e Flor tinham acabado de sair da pastelaria onde Rita tinha estado a cobrir um turno tardio, o ar pesado com o cheiro a fritos a agarrar-se ao seu uniforme quando ela notou um carro parado na esquina da rua. No início, ela desconsiderou, pensando que era alguém à espera de ir buscar um amigo, mas, quando ela virou para o beco estreito, em direção ao seu apartamento, o carro moveu-se lentamente atrás delas. Um arrepio de mal-estar escorregou pela sua espinha. Ela apertou a pequena mão de Flor mais firmemente e acelerou o passo, mas o som de passos a ranger na gravilha disse-lhe que já não estavam sozinhas. 2 homens saíram das sombras, os seus casacos pesados apertados contra o frio, os seus olhos aguçados e predatórios. Rita congelou, o coração a palpitar, os seus instintos a gritarem para proteger a filha. Um deles falou o seu nome, a sua voz áspera e desconhecida, e ela puxou Flor para mais perto do seu lado. Ele disse-lhe que eles sabiam quem ela era, que estava ligada a Tomás Vaz e que Tomás tinha deixado para trás negócios inacabados que outros pretendiam cobrar. As palavras enviaram gelo pelas suas veias. Ela tinha tentado tanto manter a sua vida simples, de se manter longe do mundo de poder e inimigos de Tomás. Contudo, ali estava ele, a derramar-se na sua frágil existência. Antes que ela pudesse responder, outra voz cortou a noite, baixa e furiosa. Tomás emergiu da escuridão no fundo do beco, os seus ombros quadrados, os seus olhos a arder com algo que Rita nunca tinha visto nele antes. Ele moveu-se rapidamente, posicionando-se entre Rita e os homens, a sua estrutura alta a formar uma parede de proteção. A arrogância que outrora o definia tinha desaparecido. No seu lugar estava algo cru, primal, um homem preparado para defender o que ele tinha estado perto de perder. Ele disse aos homens para irem embora, a sua voz um comando que não dava margem para discussão, mas eles apenas sorriram, a murmurar que não iriam embora sem o que lhes era devido. Um deles avançou e naquele instante Tomás atacou sem hesitação. Rita tinha-o visto lutar por negócios, tinha-o visto derrubar concorrentes com palavras, mas ela nunca o tinha visto assim. Ele não estava a lutar por orgulho ou poder, estava a lutar pela sua família. Os seus punhos ligaram-se ao maxilar do homem, o som agudo no ar frio, enquanto o outro o atacava por trás. Tomás cambaleou, mas manteve a sua posição, a sua respiração áspera, os seus movimentos alimentados por anos de raiva e desespero, enterrados. Rita agarrou Flor ao seu peito, a sua própria respiração irregular, enquanto via o homem que outrora tinha fugido delas agora a lutar como se a sua vida dependesse de as proteger. A luta foi breve, mas brutal. Sangue manchava o lábio de Tomás, os seus nós dos dedos em carne viva, mas ele não cedeu até que os homens recuaram, a retirar-se com ameaças murmuradas enquanto cambaleavam de volta para o seu carro. O som do motor rugiu enquanto eles se afastavam a alta velocidade, deixando para trás apenas o eco da violência e o som pesado da respiração de Tomás. Ele virou-se para Rita então, o peito a arfar, os seus olhos a suavizarem quando pousaram nela e em Flor, juntas nas sombras. Por um momento, Rita não se conseguiu mover, o seu corpo a tremer de medo e adrenalina, o seu coração a palpitar tão alto que ela pensou que ia arrebentar. Tomás ajoelhou-se em frente à Flor, puxando-a gentilmente para os seus braços. A sua voz estava rouca, quebrada, enquanto ele sussurrava repetidamente que ela estava segura, que ninguém a iria magoar,
não enquanto ele estivesse vivo para o impedir. Flor, de olhos arregalados e abalada, agarrou-se ao pescoço dele com uma confiança surpreendente, enterrando o rosto no ombro dele. Rita ficou imóvel, a observar a cena com lágrimas a turvar a sua visão. Foi naquele momento, ao ver Tomás magoado e ensanguentado, mas a segurar a filha deles com uma ternura tão feroz, que ela percebeu que algo dentro dele tinha realmente mudado. Ele já não era o homem que tinha gritado que um filho arruinaria a sua vida. Ele era um homem que tinha acabado de arriscar a sua vida para a proteger. Mais tarde naquela noite, depois de terem acalmado Flor e a terem deitado, Rita confrontou-o na pequena cozinha do seu apartamento. A sua voz tremia com igual fúria e medo enquanto ela exigia saber que tipo de mundo ele tinha arrastado para as suas vidas, se este perigo era apenas o começo. Tomás não tentou defender-se com desculpas. Ele admitiu a verdade, que o seu sucesso tinha vindo com inimigos, que ele tinha queimado pontes e deixado feridas que outros queriam explorar. Mas depois ele disse-lhe que já tinha começado a cortar laços, que estava disposto a afastar-se de todos os negócios, de todo o império, de cada cêntimo que ele tinha construído, se isso significasse manter Rita e Flor seguras. As suas palavras não carregavam nenhuma da arrogância de que ela se lembrava. Em vez disso, eram pesadas, com desespero e sinceridade. Eu posso reconstruir uma empresa, ele disse-lhe, os seus olhos fixos nos dela. Eu posso ganhar de volta dinheiro, status, o que for preciso. Mas eu não posso reconstruir ela. Eu não posso reconstruir tu. Eu não arriscarei nenhum de vocês por nada neste mundo. O coração de Rita apertou-se dolorosamente com a confissão, porque pela primeira vez ela acreditou nele. Ela conseguia ver nos seus olhos, ouvir na forma como a sua voz falhava. Isto já não era sobre culpa. Isto era sobre amor, feroz e inegável. Ela queria agarrar-se à sua raiva para se lembrar das noites em que tinha chorado sozinha, dos anos em que tinha carregado o fardo sem ele. Mas enquanto olhava para ele ali parado, sangue ainda a secar no canto da boca, as suas mãos a tremer da luta, ela sabia que ele tinha provado algo que nenhum pedido de desculpas alguma vez poderia. Ele tinha escolhido-os. Ele tinha lutado por eles com tudo o que tinha. Naquela noite, Rita não o deixou abraçá-la e ela não ofereceu perdão. Mas ela também não o mandou embora. Em vez disso, enquanto ele estava sentado calmamente no chão fora do quarto de Flor, a vigiar enquanto ela dormia, Rita permitiu-se o menor vislumbre de esperança. Assustou-a mais do que tudo, porque a esperança a tinha traído antes. Contudo, no silêncio da noite, ela percebeu que talvez, apenas talvez, desta vez, seria diferente. Meses se passaram após a noite do confronto no beco, e embora o medo persistisse no peito de Rita, a vida lentamente começou a instalar-se num ritmo que ela nunca tinha imaginado ser possível. Tomás cumpriu a sua palavra de formas que a assustaram. Ele afastou-se do ritmo implacável da sua empresa, entregando responsabilidades a outros e abandonando reuniões que outrora consumiam os seus dias. O seu conselho de administração lutou contra ele, avisando-o de que ele estava a arriscar tudo o que tinha construído, mas pela primeira vez na sua vida, ele não se encolheu perante a ameaça de perder tudo. Para Tomás, o império que ele tinha protegido tão ferozmente parecia vazio em comparação com o riso da filha a ecoar numa cozinha de apartamento apertada, ou o pequeno sorriso que Rita tentava esconder quando percebia que já não tinha de carregar tudo nos seus ombros. Ele tinha passado anos a perseguir o poder apenas para descobrir
que a verdadeira força residia em estar presente para as pessoas que precisavam dele. Rita, no entanto, não rendeu a sua confiança facilmente. Embora ela pudesse ver a sua sinceridade, as cicatrizes do seu abandono cortavam fundo e ela guardava o seu coração como uma fortaleza. Ela deixou-o entrar na sua vida diária lentamente, permitindo-lhe levar Flor à escola, ajudar com os trabalhos de casa, arranjar a torneira, a pingar na casa de banho, cozinhar jantares desajeitados que muitas vezes terminavam em risos. Com cada ato de consistência, cada pequeno sacrifício, a sua determinação enfraquecia um pouco mais. Ela esperava que ele se cansasse do esforço, que regressasse ao mundo da riqueza e da distração, mas em vez disso, ele inclinava-se ainda mais. Quando ela falhava, ele estava lá. Quando as contas chegavam, ele pagava-as calmamente, sem se gabar. Quando ela chegava à casa exausta, ele já tinha lavado a louça e deitado Flor. A sua devoção não parecia uma performance, parecia arrependimento gravado em cada detalhe das suas vidas. Numa tarde de primavera, Rita encontrou-se sentada no banco do parque, enquanto Tomás e Flor brincavam juntos na relva. O ar estava cheio do cheiro a flores a desabrochar e as vozes das crianças eram levadas pela brisa quente. Tomás, vestido não de fato, mas com uma camisa simples e jeans, perseguiu Flor com lentidão exagerada, deixando-a gritar de alegria enquanto ela se desviava dos seus braços estendidos. Ele pegou-a finalmente, girando-a até que ela caísse a rir, os seus olhos azuis a brilhar com pura alegria. Rita observou a cena com as mãos firmemente cruzadas no colo, o coração pesado com emoções conflitantes. Durante anos ela tinha se convencido de que não precisava dele, que Flor não precisava dele, mas vê-los juntos fê-la perceber o quão errada ela tinha estado. A menina tinha estado a sentir falta de algo que ela nunca lhe poderia ter dado sozinha, e Rita não podia negar que Tomás se tinha tornado mais pai nos últimos meses do que ela alguma vez se tinha atrevido a esperar que ele fosse. Naquela noite, enquanto caminhavam para casa, sob o brilho dourado dos candeeiros de rua, Tomás quebrou o silêncio com uma voz mais calma do que o habitual. Ele disse-lhe que queria deixar tudo para trás, a empresa, o mundo implacável do poder, e começar de novo. Não na grande cobertura que outrora tinha sido a sua fortaleza, mas noutro lugar mais pequeno, mais calmo, onde pudessem ser uma família. Rita parou, os olhos arregalados de descrença. Ela acusou-o de ser impulsivo, de não compreender o que isso significava, mas ele apenas abanou a cabeça e olhou para ela com uma seriedade que lhe apertou o peito. Eu vivi a minha vida a perseguir números num ecrã, aplausos de pessoas que não se importam se eu vivo ou morro, ele disse. Mas quando ouço Flor chamar-me papá, quando te vejo sorrir mesmo que por um segundo, eu sinto algo que nunca senti em nenhuma dessas salas de administração. É isso que eu quero. É isso que não posso perder novamente. Rita queria argumentar, proteger-se da esperança que lhe crinchava no peito, mas a verdade nas suas palavras era inegável. Pela primeira vez, ela viu não o empresário implacável que outrora lhe tinha virado as costas, mas um homem despido, vulnerável, disposto a desistir de tudo para conquistar o que ele outrora deitou fora. As paredes que ela tinha construído começaram a rachar para sempre naquela noite, embora ela ainda se agarrasse a um pedaço de cautela, porque tinha aprendido o custo de acreditar demasiado facilmente. O teste final veio quando Tomás lhe pediu para o deixar mudar-se para a casa delas. Rita hesitou durante semanas, dividida entre o medo
e a mudança inegável que tinha visto nele. Mas depois, uma noite, quando Flor adoeceu com febre, Tomás ficou acordado ao lado da cama dela, a pressionar panos frios na testa dela e a sussurrar histórias até ao amanhecer. Rita, sentada na soleira da porta, observou-o com lágrimas a escorrer pelo seu rosto. Naquele momento, ela percebeu que já não estava a lutar pelo passado, estava a lutar contra um futuro que já se estava a desenrolar à sua frente. Ela finalmente sussurrou, a sua voz a falhar. Fica. Tomás olhou para ela com uma expressão crua, como se a sua única palavra tivesse estilhaçado anos de culpa e saudade. Ele acenou silenciosamente, a sua mão nunca deixando-a de Flor enquanto ela flutuava em sono agitado. A partir daquela noite, ele não se foi embora. Ele tornou-se uma presença na casa delas, não um convidado, nem um estranho, mas um parceiro. O pequeno apartamento que outrora tinha parecido um lugar de sobrevivência transformou-se em algo vivo, com possibilidade. Meses mais tarde, no silêncio de um refúgio na Serra da Estrela, que tinham alugado para o inverno, Tomás pediu Rita em casamento. Ele não se ajoelhou em frente a uma multidão, nem apresentou um grande espetáculo. Em vez disso, esperou até que Flor tivesse adormecido no quarto ao lado, até que a lareira estalasse suavemente, e depois colocou um anel simples na mão de Rita. Ele disse-lhe que não queria ligá-la com promessas de riqueza ou status, mas com um voto de nunca mais partir, de ficar ao lado dela em todas as tempestades. Rita chorou enquanto ouvia, o seu coração finalmente a render-se à verdade que ela já não podia negar. Ele tinha mudado. O homem que outrora gritou que o filho os arruinaria tinha descoberto que ela, de facto, o tinha salvado. O casamento não foi sumptuoso, apenas uma pequena reunião de pessoas que importavam, mas para Rita foi perfeito. Flor girou num vestido branco, o seu riso a encher o ar enquanto Tomás se curvava para lhe beijar a testa, sussurrando que ela era a menina das alianças mais linda que ele alguma vez tinha visto. Quando Rita olhou para ele através dos votos que trocaram, ela percebeu que o perdão não tinha sido um único momento, mas 1000 pequenos momentos, tecidos por persistência, humildade e amor. À medida que os anos avançavam, a vida deles estava longe de ser impecável. Ainda havia discussões, ainda havia cicatrizes que surgiam em momentos inesperados, ainda havia sombras do passado que ameaçavam escurecer o seu presente. Mas eles enfrentaram tudo juntos, unidos pela luta que tinham suportado e pela família que se tinham tornado. E embora Rita nunca tenha esquecido a picada da noite em que ele fugiu, ela carregava consigo a memória do homem que regressou, não com desculpas, mas com o seu coração, desprotegido e disposto. No final, a história que outrora tinha começado com rejeição e desespero transformou-se em algo que Rita nunca pensou ser possível. Tornou-se a história da redenção, de segundas oportunidades, de um amor que tinha sido estilhaçado e reconstruído mais forte do que antes. E enquanto ela via Tomás a segurar a mão da filha num caminho nevado, anos mais tarde, os seus olhos azuis, cheios de calor e devoção, ela compreendeu que, por vezes, os finais mais dolorosos eram apenas o começo das jornadas mais extraordinárias.